Olá, pessoal! Na nossa segunda aula de redação, nós já vamos partir para conversar um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo. Mas antes, vamos compreender um pouquinho sobre a redação, né? Afinal, como é que a gente faz? Como nós podemos desenvolver a escrita, né? Como escrever bem? Essa é a grande pergunta que cerca o nosso ensino, né? Que nos acompanha desde o ensino fundamental até a faculdade, muitas vezes, né? Quais são os fatores, o que, é que eu posso fazer para escrever bem? Como eu já falei para vocês na aula anterior, um dos fatores, um dos principais elementos para escrever bem é escrever. Né? Então, a gente costuma falar, por exemplo, que ler ajuda, né, a escrever melhor, que conhecer novos textos, ler livros grandes e tudo mais ajuda a escrever bem. Sim, contribui, claro, mas nada melhor para aprender a escrever do que escrevendo, né? Do que testando, errando, consertando, corrigindo, né? Então tudo isso contribui significativamente para que nós possamos escrever melhor. Então, a gente vai desenvolver muito isso nas nossas aulas de redação. E no vídeo de hoje, né, eu quero falar um pouquinho com vocês também sobre a escrita, né? A escrita, ao contrário do que muita gente diz, que é simples, não é, né? A gente tem uma série de detalhes que a gente precisa ter atenção quando a gente vai escrever um texto. Né? Então, a escrita ela é esse registro, né, de textos, é uma forma específica da gente processar as linguagens, né, a linguagem humana, né, como a gente se comunica. Ela envolve, né, a transferência de uma forma bem mais complexa de comunicação, né, que é a escrita, já que a forma verbal, né, ela tem já ter uma representação mais clara, que é isso, quando você fala, você acaba muitas vezes sabendo se expressar melhor. Né? E quando a gente vai para a escrita, a gente precisa transmitir essa entonação, esses silêncios, essas pausas respiratórias, né? Todos esses recursos que a gente fala automaticamente, que a gente usa automaticamente na nossa fala, ok? Então, esses elementos, né, que a gente usa muito na fala, eles são considerados extralinguísticos, porque permitem, né, que os participantes, que as pessoas que estão ali se comunicando, elas tenham mais facilidade de entender, né, a situação, não apenas o que é dito, mas também todo o contexto. Então, quando você está conversando, por exemplo, quando você está paquerando com alguém, você entende que aquele contexto é um contexto de paquera, né, um contexto específico. Agora, na escrita, né, para você deixar claro que você está paquerando com alguém no escrita, num texto, por exemplo, é bem mais complexo, porque você tem que especificar, você tem que detalhar, você tem que deixar muito claro na sua escrita todo esse contexto, né? Que pela fala seria muito mais simples, seria uma expressão, né? Um gesto, né? Um carinho, enfim. Então, a escrita, ela acaba sendo complexa por isso, porque ela envolve vários detalhes da comunicação que a gente precisa deixar colocar de forma muito clara no texto. Né? No entanto, o uso da língua escrita é o maior responsável pela transmissão dos conhecimentos de uma geração para outra, difusão da cultura e da aprendizagem escolar. Então, professora, se é mais fácil a gente se comunicar falando, por que existe a escrita? Porque, ora, imagine se eu fosse ter que transmitir todo o conhecimento da humanidade apenas falando, né? Apenas oralmente. E muita coisa ia se perder, como acontece nas tradições orais, né? Histórias, mitos, lendas, que vão se perdendo ao longo das gerações, porque não existe um registro. Então, esse registro escrito, ele permite que a cultura, que o conhecimento, ele passe de uma geração para outra, ok? Então, a realização da transposição oral para o escrito é que a natureza social e funcional das instituições escolares se manifeste na plenitude, né? Para isso que serve a escola. O domínio da escrita não se reduz simplesmente ao controle do simbolismo gráfico. Então, para eu dizer que eu sei escrever, não basta apenas eu dizer que eu sei fazer meu nome, né? Ou que eu sei escrever a palavra casa, né? Tem uma série de outras questões, né, que vão além dessa escrita tradicional, como a questão do contexto que eu falei, escrever de uma forma clara, que as pessoas entendam. Então, usar adequadamente a linguagem escrita envolve a capacidade de selecionar ajustes linguísticos, né, mais apropriados à conjuntura, ao contexto. Existe uma
potencialidade de usos que dependem da região, da cultura, da classe, ou seja, as variações linguísticas, né? Então, a gente precisa se adequar também a determinados contextos. Por exemplo, rede social é um determinado contexto. Você não vai escrever da mesma forma como você escreveria se fosse uma redação do Enem, por exemplo. Né? Então, são situações, são contextos diferentes que a gente precisa dominar, tanto na fala quanto na escrita. E para isso a escola serve. Né? Também a disciplina de língua portuguesa, ela parte desse pressuposto, desse sentido de desenvolver essa habilidade, né, de escrever bons textos de vários gêneros possíveis. E aí a gente chega na dissertação argumentativa, que é o gênero literário cobrado na redação do Enem. Né? Nessa redação, nesse tipo de redação, a gente precisa se posicionar a respeito de um problema, né? Um tema nos é dado naquele momento, e você só fica sabendo no momento. Você vai apresentar argumentos que justifiquem o seu ponto de vista, que no caso vai ser a tese, e ao final, né, você vai propor uma solução para aquele problema, uma solução viável, né? Então a gente vai conversar sobre cada etapa dessa posteriormente, durante o ano todo, a gente vai estar trabalhando isso, né? Então já apresentando para vocês nesse primeiro momento. Dentro dessa tese, você pode mostrar a sua opinião, né, para que a redação ganhe uma propriedade, a sua personalidade, e isso agrada geralmente a banca examinadora, né, as pessoas que vão corrigir a sua redação. E os argumentos, eles devem ser expostos, né, de modo organizado, claro, fluido. Então, não adianta colocar palavras difíceis que eu não sei nem o significado, ou ficar enrolando para dizer uma coisa. Não. A redação, até por ser no máximo 30 linhas, nós precisamos ser objetivos, né, ser claros, diretos. Não precisa ficar enrolando para fazer uma boa redação, ok? E aí, coloquei de forma muito sintética, muito clara para vocês, as três partes principais da redação. A primeira é a introdução, desenvolvimento, o segundo e, por último, a conclusão. Na introdução, a gente vai apresentar o tema e o recorte é a gente que vai fazer. Então, violência contra a mulher. Ora, eu posso falar sobre várias coisas relacionadas à violência contra a mulher. Né? Então, eu tenho que escolher o que eu vou falar sobre isso. Posso falar sobre como a violência da mulher impacta no mercado de trabalho, sobre como a violência da mulher destrói a vida da mulher, ou sobre como a violência da mulher é cometida por homens, né? Então, tem uma série de teses, de recortes que eu posso fazer. Aí, algumas dicas, né? Evitar fazer rodeios. Nesse primeiro momento da introdução, é o momento de você deixar claro sua opinião e ser direto. Então, é recomendável que a tese seja exposta para direcionar a leitura e mostrar a sua linha de raciocínio. Você já vai dizer, eu vou por aqui, né? Eu vou nesse sentido aqui. Lembre-se que na dissertação, seus argumentos devem ser usados para convencer quem estiver lendo. Então, você não pode colocar em questão, você não pode dizer uma coisa no primeiro parágrafo e no segundo dizer uma coisa totalmente diferente, né? Você tem que ir na mesma linha de raciocínio. Desenvolvimento. Defenda a sua tese apresentando ideias que a justifiquem de forma consistente. Né? Nada de viajar na maionese, de citar Deus, de citar elementos mágicos. Não, realidade, ok? Essa parte é importante porque por isso, coloque tudo de forma mais clara possível, para que o leitor compreenda o seu ponto de vista. Para deixar organizado, uma dica é reservar um parágrafo para cada argumento. Então, você pode colocar um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento. Né? Em cada parágrafo do desenvolvimento, você coloca um argumento, né? E aí analisa os aspectos desse argumento. E, por último, a conclusão, onde você vai retomar as ideias expostas na introdução, lá no primeiro parágrafo, junto com os principais argumentos que justificam para confirmar a tese e encerrar o debate ali. Né? E aí vem o fator diferencial das redações do Enem. No Enem, diferente das outras redações, nessa parte final, você deve propor uma solução para o problema. Né? Aí você não vai dizer, que Deus ajude, inventar uma solução mágica, não. Você vai buscar elementos reais, soluções reais possíveis de serem realizadas, ok? Então, estou explicando aqui de uma forma muito rápida, mas a gente vai ver cada parte de forma muito exemplificada, de forma muito detalhada, ok? Então, não precisa ficar nervosos com isso agora. A gente vai ver cada parte muito detalhada
E aí não faltem na aula do Meet, porque eu vou apresentar para vocês a minha redação que eu fiz em 2015, quando eu estava terminando a faculdade, que o tema era justamente violência contra a mulher. Né? Então, eu consegui baixar minha redação e na aula eu vou mostrar a redação com a minha letra da época, né, escrita, a análise que fizeram, e essa minha redação tirou 920. Então, eu vou apresentar para vocês na aula para que vocês tenham a consciência de que não precisa fazer uma coisa estrambólica de outro mundo, né? Na verdade, é algo até simples. E aqui, né, eu peguei esse tema violência contra a mulher, que é justamente o tema dessa prova de 2015, que foi, né, para a gente ver mais ou menos como a gente poderia fazer na introdução. O tema é violência contra a mulher, então na introdução eu poderia fazer um resgate histórico dessa questão da desvalorização da mulher, né, como a mulher foi desvalorizada desde muito tempo, né, como ela era submissa aos homens, à sociedade patriarcal, né, e tudo mais, a necessidade de mudanças que foram surgindo ao longo do tempo, a luta das mulheres, e aí já entraria no argumento 2, né, seriam 4 parágrafos a redação, por exemplo. E aí no meu argumento 1, eu vou falar sobre a violência doméstica, falar da Lei Maria da Penha, né, citar que as mulheres têm medo e vergonha de denunciar, por isso não denunciam, não é porque elas não querem. Depois entro no argumento 2, no outro parágrafo, né, que fala que a mídia contribui para que as mulheres sofram violência, né, de que forma a mídia apresenta a mulher como um objeto sexual, né, o mercado de trabalho também não oferece muitas oportunidades para as mulheres, principalmente para as mulheres que têm filhos, né, então, e por último, eu concluo falando que a sociedade precisa mudar, que tem que ter, o governo precisa pensar em punições mais rígidas, que as escolas precisam conscientizar, ok? Então, é basicamente essa a estrutura de uma possível redação que a gente poderia pensar a partir desse tema violência contra a mulher. Então, na nossa aula de redação, nossa aula 2 de redação pelo Meet, eu vou apresentar minha redação do Enem de 2015 para vocês e a gente vai conversar um pouco mais sobre ela. E também já vamos fazer o nosso primeiro teste de escrita para eu conhecer a letra de vocês, para eu saber quais são, identificar já os primeiros problemas e aí a gente vai fazer nossa primeira atividade prática na aula. Então não faltem. Beijos e até mais.